Hoje a gente vai ver sobre João Batista e o que foi que o Espírito de Deus falou para ele em relação a Jesus. Mas antes, gente, eu quero fazer só uma comunicação aqui, uma explicação de uma coisa que eu falei. Eu acho que foi no vídeo da parte 2, eu não me lembro direito. Quando eu digo que eu tenho muita dificuldade de explicar, vocês vão me entender agora. Teve uma hora do vídeo, acho que é no minuto 26, eu falo assim, ó, que 90% de por que Jesus teve que morrer está ligado referente a Israel e não a salvação do resto do mundo, gentios. Quando eu quis dizer isso, deu a entender que vai ter mais pessoas salvas de Israel do que do mundo. Isso não tem nem como a gente saber. Pela lógica até parece ser o contrário, né? Mas a Bíblia não nos dá detalhes disso. Então dá pra gente falar. Mas quando eu quis dizer isso, eu quis dizer em termos de profecia, tá? Porque a Bíblia no todo, o Antigo Testamento, 90% dele ele se destina a Israel, a Jerusalém, ao povo escolhido de Deus. E aos gentios fala muito pouco. O Novo Testamento, sim, são ensinamentos para todos os povos, porque Jesus ele morreu por todos, né? Mas os que vão receber salvação são aqueles que vão estar dentro do corpo dele, né? Pode ver lá em Hebreus 5:9 que ele diz que ele se tornou autor e consumador de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Deus quer que todos se salvem? Quer que todos se salvem. Lá em Ezequiel 18:23 a gente acha essa frase de Deus, mas lá ele também fala que é responsabilidade pessoal. Por isso que a gente tem um caminho que é Jesus. Então, só para explicar isso, tá? E outra coisa que eu também quero falar, que acompanhando o estudo que eu fiz aqui no quadro, eu pulei um versículo mais importante de todos no vídeo anterior, que fala que uma espada transpassará a alma de Jesus. No cântico que Simeão falou quando ele foi levado no templo, que tá lá em Lucas 2, tá? Vocês podem ler essa espada que transpassará a alma dele, foi a morte dele, né? Porque depois da morte o Espírito Santo foi mandado pra gente e graças a Deus que tem a misericórdia através do Espírito Santo que a gente tem o conhecimento de Jesus, né? E por causa disso a gente vai ter os nossos pensamentos trocados, fazendo a gente nascer de novo, não de carne, não de sangue, não do homem, mas de Deus. Depois a gente vai ver esse estudo. Então, começando o vídeo agora numa parte diferente que a gente não viu ainda, que é sobre João Batista, o que ele falou, mas já vocês vão ver que já tem ligação referente aos assuntos que a gente viu nos outros vídeos. Até eu fiz uma folha aqui, eu peguei uma folha maior, ó, e coloquei os meus escritos, que eles apareçam num quadro só, porque agora a gente vai colocar o que João Batista falou e vocês vão ver que tem ligação a isso que a gente já viu. Então, se vocês quiserem pegar, e não é para copiar tudo que a gente falou, mas é para fazer um estudo resumido com tópicos. Eu coloquei aqui em cima ó, as falas das pessoas referente ao que o anjo disse. Daí depois aqui o que Isabel profetizou e aqui eu coloquei o que as pessoas falaram em relação a Jesus já movida pelo Espírito de Deus. Lembrando que nessa época o Espírito de Deus ainda vinha sobre alguns. E agora a gente vai ver o que João Batista falou em relação a Jesus, também movido pelo mesmo Espírito de Deus, né? Então a gente vai ver antes o anúncio de que João Batista iria nascer. Eu já coloquei aqui o anúncio do nascimento dele, tá lá em Lucas 1. Eu não sei se vocês já leram esse texto, mas tem tanta informação. Eu vou tentar ler mais devagar e vocês depois risquem e rabisquem a Bíblia de vocês para frisar essas coisas importantíssimas. Então vamos ver ali, ó. No Lucas 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Está falando de Zacarias, o pai de João Batista, que era sacerdote no templo, tá? Ele está falando assim no versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando.
E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Ele já está falando sobre que ele está sendo consagrado a Deus, e isso era falado para o Nazireu. Veja lá na lei, lá no Antigo Testamento. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Lembra que a gente viu isso? Acho que foi na parte 1 do estudo, quando Maria foi visitar Isabel e a criança que estava no ventre, que já era João Batista, ele mexeu no ventre de Isabel, ali ele já foi cheio do Espírito Santo, ó. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. No versículo 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse versículo 17, eu não marquei aqui, mas seria bom vocês marcar. Por que eu tô falando, ó? Ele fala muitas coisas, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele não tá falando que é Elias que reencarnou, porque não existe reencarnação. Então, marca ali, no espírito e poder de Elias. Depois a gente vai ver João Batista falando que ele não é o Elias que estava para vir. Tem muita gente que fala isso para justificar a reencarnação, né? Mas ele mesmo, João mesmo, falou que ele não era Elias. Então, para converter o coração dos pais aos filhos. Esse texto é o contexto de Malaquias 4, tá? Malaquias 3 e 4, que eu sempre falo da vinda do primeiro João e do segundo João, que é o primeiro Elias, segundo Elias. Da mesma unção que estava sobre Elias, lá o profeta de Deus, lá do Antigo Testamento, que confrontou Acabe e Jezabel lá. E ó, converter os desobedientes, aqui ele tá falando de toda a humanidade, tá? Judeus e gentios. A prudência dos justos, ou seja, aquela transformação de consciência que eu falei que o Espírito Santo nos ajuda por causa da morte de Jesus, da espada que transpassou a alma dele, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que esses são os novos sacerdotes que vão compor a tribo de Levi, junto com o sumo sacerdote Jesus da tribo de Judá, não mais da tribo de Levi, não mais descendente de Arão, né? Depois eu vou explicar isso, tá? Se você não tem conhecimento do que eu tô falando, pode ficar calmo, que depois eu vou até colocar um vídeo para vocês entenderem como que... Um vídeo de um outro canal, bem legal de entender como que funciona isso, essa parte de sacrifício e tal. Aí ele fala assim, ó, no versículo 18, aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, porque Zacarias não acreditou. Vendo um anjo, ele não acreditou. Ó, no 18 ele fala assim, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te essas boas novas. Então, eu quero colocar aqui, ó, quero que vocês coloquem, quando ele falou assim, ó, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Esse mesmo Gabriel, depois ele aparece para o profeta Daniel, lá já com Jesus se manifestando com a mesma visão que está lá em Apocalipse 1. O anjo Gabriel estava junto com Jesus na visão que Daniel teve lá na visão do rio Tigre. Jesus apareceu com as mesmas características que está em Apocalipse 1. Leia lá em Daniel 10. Eu só quero que vocês entendam essa ligação que ele já fala aqui, ó. Que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Ou seja, Deus desde o início já tem tudo preparado e tem testemunhas tanto no céu quanto na terra de tudo isso. Então, marca isso aí na tua Bíblia.
Daí ele fala assim no 20, ó: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar-se, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais no seu tempo se cumprirão. Por isso que tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Entende por que nem Isabel, ela era estéril, e você vê quando ele falou que Deus ouviu a oração de Zacarias, porque eles eram justos diante de Deus. Por que Deus não deu João Batista para eles lá bem antes, quando ela era nova? Por que deu, né, depois, com dias avançados, né, na velhice? Isso aqui que eu quero fazer uma referência, já vamos chegar, que eu marquei aqui, sobre essa esterilidade das mulheres, que eu já tinha falado em outro vídeo. Porque quando Deus, ele mandou Jesus, ele veio na plenitude de tempo, então João também tinha que vir. Isso responde muito das nossas orações, porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu, porque ela tem tempos determinados. Deus precisa trabalhar atrás dos panos, digamos assim, né, do cenário, para que tudo se cumpra conforme a vontade dele, que sempre vai ser pro bem e não pro mal, né? Então, ele fala ali, ó, no 21, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Então entenderam, né? Ele ficou mudo e assim ele permaneceu até quando João nasceu. Eu não vou ler esse texto com vocês porque ele é muito longo, mas se vocês forem querer continuar a ler, a continuação desse texto está no capítulo 1 ainda de Lucas, do versículo 57 até o 66, que ele sabia que o nome do filho dele ia ser João, mas a mulher dele não sabia. E o povo queria que ela desse o nome do filho de Zacarias como era o pai, mas ela disse não, o nome dele será João. E daí deram uma tabuinha para Zacarias escrever qual que ia ser o nome dele. E ele escreveu João, daí ele parou, ele não ficou mais mudo, ele voltou a falar, ou seja, viu como eu estava falando a verdade? Vê como é que é importante a gente estar sempre crendo, gente. Lembra que Maria creu quando Deus falou para ela que ela ia receber o Filho do Altíssimo, né? Então, quando ela creu, Isabel falou: agora tu és uma bem-aventurada, porque você creu e Deus poderá cumprir as palavras dele. Isso é muito importante. Ver que aqui que eu quero chamar atenção para vocês. Eu marquei aqui, ó, a esterilidade das mulheres em relação à aliança da descendência numerosa, como a estrela do céu e a areia que está no mar. Essa mesma descendência que Deus deu a promessa, essa mesma descendência, as mães, elas eram estéreis. Ó, eu coloquei aqui, ó, Abraão, a mulher era Sara, lembra? Daí eu coloquei aqui, ó, Abraão e Sara, eles riram. Tá? Você pode encontrar esse contexto. Deixa eu pegar aqui. Tá lá em Gênesis 12, 17, desculpa, Gênesis 17, 17 e Gênesis 18, 12. Abraão e Sara, no início eles não acreditaram. E engraçado que depois Deus deu o nome de Isaac e o significado de Isaac diz, ele riu, né? Então, eu coloquei aqui, então, Sara era estéril, a mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril, e a mulher de Jacó, Raquel, eu coloquei Raquel porque era a Raquel que ele amava, e ele, por ser enganador, ele também foi enganado, né, pelo pai de Raquel. E então Lia, no caso, que seria a primeira esposa de Jacó, aqui não entra Raquel, que eu já dei até uma entrada num vídeo anterior falando que do choro de Raquel, lembra na matança dos bebês que eles não existem mais. E depois a gente buscou o contexto lá em Jeremias falando para ela não é para ela mais chorar, porque os filhos dela voltarão do cativeiro. Isso aqui, gente, tem uma história longa, cheia de profecias, cheia de palavras cruzando até que esses dois contextos eles se juntem. Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu gostaria que vocês marcassem, é a esterilidade das mulheres, a Sara, Rebeca e Raquel. E vocês também podem, eu gostaria também de frisar aqui, a mãe do profeta Samuel.
Por que eu quero frisar? Porque ela, quando ela engravidou, ela proferiu um cântico. Lembra que eu falei para vocês prestar atenção, separar esses cânticos, dar uma lida, porque ele parece estar cheio de contradição, mas está cheio de revelação. E aponta tudo lá para o fim, tudo para o Apocalipse. Então, ali em 1 Samuel 2, esse cântico, eu não vou entrar nele agora porque nós não chegamos nesse tempo. Mas ela fala, até Estéreo teve 7 filhos. E realmente ela teve 7 filhos, mas ela está apontando lá para o fim. Lá para Apocalipse 12, que mostra uma mulher grávida, que dá à luz a um filho que é arrebatado para o céu. Isso, e depois fala da perseguição dela por um determinado período de tempo, a descendência da mulher. Isso tudo é profético e está ligando. Então, faça essas marcações aqui. Agora, voltando para João Batista, a gente pegar aqui, ó, o cântico do pai dele, de Zacarias, aonde ele fala, em Lucas 1,76, ele fala no cântico, assim, que ele vai ser profeta do Altíssimo, né, e vai ser precursor, para lhe preparar os caminhos. Eu quero que vocês, marquem aqui, ó, a letra maiúscula que ele tá falando no plural, os caminhos. Porque tem a primeira vinda, que vem o primeiro João Batista, e a segunda vinda, que vem o segundo João Batista, que não é a mesma pessoa. Os dois vêm na unção e poder de Elias, que a gente viu antes. Mas é um para a primeira vinda, anunciando quem é Jesus e dar conhecimento ao seu povo no redimir dos seus pecados. E o segundo Elias, ele vem anunciando o que vai acontecer com esse povo que desobedeceu. Lembra que a gente viu antes sobre os desobedientes? Então ele vem anunciando o que vai acontecer com os desobedientes antes que chegue a ira de Deus, que está lá em Malaquias 3 e 4. E tem outros textos, mas como eu já prometi que eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal explicando o que é esse primeiro e o segundo Elias, que eu vejo pouquíssimas pessoas falar sobre isso. Isso é de extrema importância para que a gente não acredite em falsos profetas, tá? Porque Deus fala que ele não vai fazer nada sem avisar antes. Então, a segunda vinda desse segundo Elias vai ser antes do tempo do fim, antes da abertura dos selos. Nenhum selo foi aberto ainda, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente pegar no versículo 76 de Lucas 1, ele fala assim, ó, para dar conhecimento no redimi-lo dos seus pecados. Se a gente buscar o significado da palavra redimi-los, para dar conhecimento do redimi-lo dos seus pecados, a gente busca alguns sinônimos, que eu coloquei aqui, ó. É a reprovação de um erro referente a um crime feito na juventude. Isso aqui lembra que o povo de Deus matou Jesus. Compensação a alguém por um dano de prejuízo. Gente, isso aqui eu só quero que vocês marquem, porque depois lá no finalzinho vocês vão entender tudo que a gente tem visto até agora. Como eu falo, a gente só tá coletando dados agora. Daí, livrar do inferno. Lembra que a gente leu versículos falando que a luz, ela vai salvar aqueles que estão na sombra da morte? E libertar da prisão, que isso aqui vai ser uma das coisas que Jesus vai falar que ele veio fazer. Um dos chamados de Deus na vida dele, tá? Então, agora a gente vai aqui, ó. Pro testemunho de Jesus, o testemunho de João em relação a Jesus, ou seja, quando João foi chamado por Deus, né? Deus levou ele para os desertos. Ele ficou lá no deserto, ele ficou sendo capacitado por Deus e ali o Espírito de Deus falou com ele algumas coisas em relação a Jesus. E quando ele voltou ali para a cidade, né? E foi falando ali em Jerusalém, ali onde ele foi batizando, toda aquela região, ele veio anunciando algumas revelações para a gente, inclusive anunciando que Jesus é o Filho de Deus, né? Então veja que geração incrédula que ficava batendo em cima de Jesus, falando que ele se fazia como Deus, e na verdade Jesus, ele veio como Filho de Deus. E ele falou que ele e o Pai são um, por isso que ele falou, eu sou, né? E a gente sabe que lá para Isabel, quando Maria foi visitar Isabel, ela disse assim, nossa, como que você vem visitar a mãe do meu Senhor? Por que você vem me visitar a mãe do meu Senhor? Então ali ela já falou que ele era o Salvador, né? Que ele era o Senhor. E então naquelas primeiras palavrinhas, naqueles primeiros estudos que a gente coletou aqui, ó, que eu falei para vocês puxar isso, deixar bem visível
aos olhos de vocês, aqui essas palavrinhas a gente vai ver se cumprindo em pequenos tópicos que foi falado lá. Vocês vão ver que vão ter textos enormes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai coletar dados referente ao que Deus falou para João Batista em relação a Jesus, ao filho dele. Você pode ver, tem 4 evangelhos que falam. É João 1, Marcos 1, Mateus 3 e Lucas 3. Eu dei uma lida em tudo e a gente vai dar uma passeada nesses evangelhos aqui, mas eu achei o mais cheio de informação e de revelação que nos ajuda agora, João 1, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Se a gente for ler lá, abre a tua Bíblia em João 1. A gente vai ler, eu gostaria que vocês lessem do 1 até o 36, mas agora a gente vai ler do 1 até o 17, tá? Então, assim, ó, agora eu só vou ler, depois eu vou explicar. Então, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória como do unigênito do Pai. João testemunhava a respeito dele e exclama: Este é quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha o que Deus revelou para ele. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá aqui. Agora a gente vai coletar esses dados. Olha que texto mais maravilhoso, né? Então, a primeira coisa que eu peguei aqui, ó, no versículo 1. Olha o que ele fala. No princípio ele era o verbo, no princípio, no início de tudo. Isso nos leva lá na criação do mundo e no Éden, tá? O verbo estava com Deus, ou seja, ele já estava com Deus no início da criação. Já estava com Deus. A gente vê que ele estava, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e que Deus é que foi criando todas as coisas através da sua palavra. Deu para entender a conexão? O verbo era Deus. Ele já está colocando Jesus como Deus, né? Então aqui, ó, estava no princípio com Deus. Eu grifei aqui e coloquei o Éden. Eu escrevi aqui. Aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Vamos pensar um pouquinho no Éden, tinha Adão, Eva, a serpente, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era aquele que eles não podiam comer, mas teve uma árvore que não foi citada, mas estava lá do ladinho da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da vida. Isso nos leva diretamente para João 15. Lembra que eu fiz um estudo falando sobre os frutos dos cristãos? Se realmente as almas que a gente ganha são os frutos. Lembra o que eu mostrei lá? Ele não veio Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. O Éden, para quem não sabe, ele estava localizado
entre 4 rios. Isso vocês conseguem ler lá em Gênesis 2. E eu fiz um estudo sobre estes rios e, por contextos explicado de região através dos livros da Bíblia, eu compreendi. Muita gente fala que o Éden é na região da Mesopotâmia, mas eu compreendi que ele compreende um território exatamente da terra onde Deus falou para Abraão que daria, que é lá desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, no meu entendimento, o Éden é toda aquela região da Terra Prometida que faz muito sentido, e no centro estava a árvore da vida. E fala aqui Israel, ele está localizado no centro da Terra. Então, Jesus já profeticamente, Deus já movendo pelo Espírito Santo, fez Moisés escrever para já fazer conexão, porque esta mesma árvore, ela aparece em Apocalipse 22. Aparece também em Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Ela tá ligada a uma fonte de água, tá ligada à árvore da vida, tá ligada em mais algumas coisas que lá pra frente a gente vai ver, tá? Então, ele estava onde? A árvore da vida. Daí no versículo 3, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que se foi feito. Lembra que eu falei aqui, ó, que no princípio ele era o verbo? Deus criou o mundo como? Falando pela sua palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nada. Ele era a palavra. Dá para compreender um pouquinho melhor agora esse texto, né? Daí ele fala assim, ó. No 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lembra? Aqui eu fiz uma ligação, ó. No princípio ele estava com Deus, lá na árvore da vida. Lembra que Jesus falou, quem comer da minha carne e tomar do meu sangue jamais morrerá? Aí eles queriam apedrejar Jesus porque na lei não poderia tomar o sangue. Que ele veio falando exatamente que era para comer da carne e do sangue, né? Ele fala assim, que era a luz dos homens. Aqui a gente faz uma conexão diretamente com Lucas 1, sobre o cântico de Simeão, falando que ele é a luz para os gentios e para os judeus. E Zacarias falou que ele é o sol das alturas, que pela misericórdia de Deus ia mandar o sol das alturas para nós, né? Aí ele fala aqui, ó, no versículo 5, a luz resplandece das trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Lembra do cântico de Zacarias, que foi falado isso? No versículo 79. Deixa eu ler aqui com vocês, só para dar uma relembrada, porque são muitos textos, eu tenho mais ou menos na cabeça, mas... Ó, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui tá falando do próprio Jesus, né? Vê a conexão aqui, né? Daí no versículo 8, João não era a luz, mas veio para testificar da luz, ou seja, ele veio falando sobre a luz. Ele tá querendo dizer aqui, ó, eu vim falando porque João não conhecia ele ainda, porque quando ele aparecer, vocês vão crer em mim. Porque quando João viu Jesus, ele disse, era a respeito desse que eu falava. Eu não o conhecia, mas ele veio antes de mim, porque ele já existia, ele tinha primazia. Então ele fala assim, ó, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo. Gente, olha como esse texto ele se ressalta e a gente passa desapercebido, porque ele tá falando aqui, ó, a verdadeira luz significa que tem uma outra luz que não é luz. Se você for lá ler em Isaías, vá lá ler em Isaías 14, do 12 ao 17, e tá falando assim, como caíste do céu, estrela da manhã. Quando ele fala isso, todo mundo acha que ele tá falando de Satanás, mas não é Satanás. Até eu mesma já falei em vídeo isso porque eu não tinha terminado o estudo, eu peço desculpa, mas eu não vou tirar o vídeo do canal, porque eu gosto de mostrar como a gente, quando a gente erra, a gente tem que ter humildade para reconhecer, porque aí Deus nos dá um novo entendimento. Então eu não vou tirar do canal porque tem outras coisas que mostram lá de estudos que estão certinho, mas uma hora eu faço um outro vídeo explicando. Mas esse Isaías 14 aqui tem uma ação de trás desse homem, tá falando do rei da Babilônia. Ele tá falando que é a estrela da manhã. Quem que é a estrela da manhã? O sol. Tá falando estrela da alva. Não é Lúcifer. Esse nome Lúcifer nunca foi nem sequer mencionado na Bíblia. Não é Satanás.
Por mais que Satanás esteja atrás desse rei da Babilônia, tá falando do comércio ilegal dele, tá falando que ele quer sentar nas extremidades do norte e ir até a mais altas nuvens como Deus, tá? Quem que fez isso? Nimrod lá na Torre de Babel. Então, não é Satanás. Por mais que Satanás esteja por trás, ele tá falando de um homem, tá? E quando ele fala assim que vinha ao mundo, aqui eu fiz também um outro escrito falando sobre o sol nas alturas, que a gente viu lá no Cântico de Zacarias, tá? Daí ele fala que o mundo não o conheceu, que foi quando rejeitaram. Aí vai terminar meu tempo. E eu não quero fazer tão correndo o vídeo aqui. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo a partir do versículo 11, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, tá, irmãos? Vou encerrar o vídeo aqui e a gente já continua no próximo.